Bom, então vamos começar a resolver exercícios de equações autônomas. Para as equações autônomas dy dt igual a f de y, eu peço essas quatro coisas. Esboçar o gráfico de f de y em função de y, esboce, determine os pontos de equilíbrio e classifique cada um dos pontos de equilíbrio como assintoticamente estável ou instável. Justifique. Determine como varia o crescimento das soluções com y, determine para quais valores de y as soluções têm pontos de inflexão, esboce algumas soluções da equação usando os resultados anteriores e vamos fazer tudo isso para esses quatro casos aqui. Começando, então, pelo caso 1, dy dt igual a 1 menos y quadrado. Aí, lembrando, isso aqui é a f de y. Certo? Então, esboce o gráfico de f de y em função de y. Então, você vai chegar aqui e você vai esboçar o gráfico de y e aqui f de y, que é a derivada, né? Como é que fica esse gráfico? Esse gráfico é uma parábola. As raízes são 1 e menos 1. Então, você vai colocar aqui, né? Tá bom? Você tem 1 menos y quadrado igual a 0. Então, y quadrado igual a 1, y é mais ou menos 1. Então, você vai colocar menos 1 e 1. Temos aqui uma parábola, cuja concavidade está voltada para baixo. E aí você tem isso daqui. Lembrando que ela é negativa aqui, positiva aqui. Certo? Quem são os pontos de equilíbrio? Os pontos de equilíbrio são justamente y igual a menos 1 e y igual a 1. Esses são os pontos de equilíbrio. Bom, quem é estável e quem é instável? Então, uma coisa interessante, quando você se aproxima, por exemplo, de menos 1, então você está vendo, quando você vem pela esquerda, a derivada está negativa. Então é como se você tivesse assim, você tem aqui y igual a menos 1, e tu está se aproximando de y igual a menos 1 com soluções menores do que y igual a menos 1. Então as curvas estão abaixo de y igual a menos 1. E quando você faz isso, a derivada é negativa. Derivada negativa significa que a função é decrescente. Pronto, então o que está acontecendo é coisas desse tipo aqui, ó. Abaixo de y igual a menos 1, curvas decrescentes, porque a derivada é negativa, né? dy dt menor do que zero. Aqui, tá vendo? Abaixo de y igual a menos 1. Agora, acima, né, de y igual a menos 1, derivada positiva significa curvas crescentes. Então está acontecendo isso, ó. dy dt maior do que zero. Então os pontos de equilíbrio são esses daqui, né? Y de t igual a menos 1 é solução de equilíbrio, nesse caso, instável. Instável. Então, a justificativa está aqui nessa figura, né? E o outro caso é quando você está com y igual a 1. Então, quando você se aproxima aqui com soluções que estão abaixo de y igual a 1, a derivada é positiva, então ela cresce, né? Então só pode ser assim, ó. Porque dy dt aqui é maior do que zero. E quando você vai à direita do y1, ou seja, acima de y igual a 1, derivada negativa decrescente, né? Então dy dt negativa. Quer dizer que y de t igual a 1 é solução de equilíbrio estável. Certo?
Então a justificativa está aqui na figura, né? Mas assim, só para ficar igualzinho como a gente definiu, né? Que a gente não definiu assim, solução de equilíbrio instável, a gente definiu ponto, né? Então o correto realmente é você botar ponto aqui. Ponto de equilíbrio instável e aqui ponto de equilíbrio estável, certo? Aí aqui você tira esse t daqui. Y igual a menos 1 é ponto de equilíbrio instável, y igual a 1 é ponto de equilíbrio estável, certo? Mas você chama de soluções de equilíbrio, né? Y de t igual a menos 1, y de t igual a 1. Mas quando quer falar da estabilidade ou instabilidade, aí você chama somente de ponto mesmo, para ficar de acordo com a nossa definição, né? Isso aqui foi a nossa letra A. Acho que dá para fazer a letra B aqui embaixo, né? Determine como varia o crescimento das soluções com y, né? Então, veja o seguinte, como dy dt é maior do que zero em menos 1 menor que y menor do que 1, ó. Então, daqui para cá, dy dt é positiva, né? Então, as soluções y de t são crescentes, certo? As soluções y de t são crescentes entre y de t igual a menos 1 e y de t igual a 1, certo? E como dy dt é menor do que zero em y menor do que menos 1 ou y maior do que 1, como vocês estão vendo aqui, ó, na figura, né? Então, as soluções y de t, elas são o quê? Elas são decrescentes abaixo de y de t igual a menos 1, não é? E acima de y de t igual a 1. Aqui, ó, acima de y igual a 1, elas vão ter que ser decrescentes, né? Acima dessa solução e abaixo dessa. Elas são decrescentes. Agora vamos à letra C. Determine para quais valores de y as soluções têm pontos de inflexão. Então, coloca aí, letra C. Temos, né? Então, na letra C, você vai ter que ir para a derivada segunda, né? Você tem que ver quem é d2y dt2. Eu estou aqui, eu estou nessa, né? Então, você tem aqui a derivada em relação a t de dy dt. Quer dizer que você está calculando a derivada em relação a t de quem? Dy dt é 1 menos y quadrado. Só que a derivada disso aqui é menos 2 vezes y, né? E como y é função de t, você tem que derivar a interna, que é a própria função y. Então fica assim. Ou seja, você vai ficar com menos 2y e dt dy é 1 menos y quadrado. Então você tem isso aqui. Quando você faz d2y dt2 igual a zero, você tem menos 2y, 1 menos y quadrado igual a zero. Isso quer dizer o quê? Que y é zero ou y é mais ou menos 1. Mais ou menos 1 são os pontos de equilíbrio que a gente já encontrou no item A, né? Bom, mas também são pontos de inflexão, assim como y igual a zero. Então esses são os pontos de inflexão. Determine para quais valores de y as soluções têm pontos de inflexão. Então, temos isso aqui, né? Vou botar assim.
porque são os pontos de inflexão. Certo? Agora vamos esboçar algumas soluções da equação usando os resultados anteriores. Então a primeira coisa que a gente achou foi que isso daqui, ó, essa solução y de t igual a menos 1 e essa solução aqui, né, y de t igual a 1, são soluções de equilíbrio, né? E aqui a gente achou que elas são também pontos de inflexão, assim como y igual a zero, né? Então y igual a zero é justamente o eixo t, né? Y de t igual a zero. Agora é bom botar um pontilhado aqui, porque isso não é solução, tá? Isso aqui é ponto de inflexão. Então vou deixar ele pontilhado. Solução são essas duas, né? Menos 1 e y igual a 1. A gente viu que, bom, y igual a menos 1, y igual a 1. Quem era estável e quem era instável? Então aqui você está vendo y igual a menos 1 é instável. A de baixo é instável. E y igual a 1, que é a de cima, é a solução estável. Y igual a menos 1 era instável. Então, a gente viu lá como as funções eram decrescentes, né? Abaixo de y igual a menos 1 e acima são crescentes. Então, como ela é instável, olha as curvas se afastando no infinito de y de t igual a menos 1, né? Aqui também elas se afastando, né? Só que y de t é ponto de inflexão, assim como y igual a menos 1. Então você vê as concavidades aqui voltadas para baixo. Quando você passa por y igual a menos 1, elas ficam voltadas para cima, até encontrar o outro ponto de inflexão. Ó. Por exemplo, essa curva aqui, ó. Ela vem voltada para cima. Quando ela toca no y igual a zero, a concavidade muda. Mesma coisa com essa outra. Ó. Ela vem voltada para cima, tocou a linha tracejada, tem que mudar a concavidade. Ó. E assim por diante. Y igual a 1, a gente viu que era ponto de equilíbrio estável. Então, aqui as curvas se aproximando dela, tanto por cima quanto por baixo. Concavidade aqui voltada para baixo, quando passa por y igual a 1, fica voltada para cima, porque ele também é ponto de inflexão. Então, é assim que você vai traçando o gráfico de diversas soluções. Vejamos agora esse daqui, né? O 2. dy dt igual a y mais y quadrado. Vamos ver aqui, letra A, né? Esboçar o gráfico de f de y em função de y. Bom, aqui você tem o seguinte, né? Temos... Eu vou logo... Eu não fiz do outro jeito assim, aqui eu vou fazer assim, né? Faça isso igual a zero, que é para você achar os zeros desse polinômio, né? Ou seja, você tem y, aí aqui fica y mais 1, colocando y em evidência, né? Igual a zero. E aí y é zero ou y é menos 1. Feito isso, eu vou deixar o gráfico aqui desse lado. Ó. Eu acho que vai ser mais interessante para a gente. Então você tem aqui o y e aqui f de y igual a dy dt. Você tem essa situação, né? Os zeros que você achou foi 0 e menos 1. Eita, é pra cá, né? Eu não fiz legal o meu gráfico, né? Mas tudo bem. Vai ficar apertadinho aqui. 0 e menos 1. Aí tu tem aqui uma parábola. Y quadrado mais y, né? Isso aqui é y quadrado mais y. Isso significa que você tem uma parábola com a concavidade voltada para cima, passando aqui, ó. Essa é a sua situação, né? Aqui é positiva e aqui ela é negativa. Deixa aí esse plano de fases, isso é chamado de plano de fases, né?
deixe ele aí e vamos às análises, né? Esboce o gráfico de f de y em função de y, está aqui. Determine os pontos de equilíbrio, está aqui. E classifique cada um dos pontos de equilíbrio como assintoticamente estável ou instável. Então você tem isso aqui, né? Que são os pontos de equilíbrio. São os pontos de equilíbrio. Interessante, eu vou até começar a fazer essa análise por aqui, ó. Eu vou deixando aqui. Coloque y igual a menos 1. Quando você vem aqui pela esquerda de menos 1, ou seja, por baixo, né, de y igual a menos 1, a derivada é positiva. Derivada positiva é função crescente. Então, todas as funções y, né, ó, dy, dt, positivo, abaixo de y igual a menos 1. Então, elas são crescentes. À esquerda de y igual a menos 1, derivada negativa, elas são decrescentes. dy, dt, menor do que zero. Conclusão, né? O que são os pontos de equilíbrio? Daí, y igual a menos 1 é ponto de equilíbrio pela análise que a gente acabou de fazer aqui com as derivadas. Eu tenho um ponto de equilíbrio estável. E o outro, né? Quando você coloca aqui, ó, o y igual a zero, não foi? Y igual a zero. Aqui, ó. Se você colocar y igual a zero, ele vai ser ponto de equilíbrio o quê? Então é só analisar, né? O zero, quando você vem pela esquerda, ou seja, por baixo de zero, a derivada é negativa. A derivada negativa é função decrescente. Então as curvas descem assim. dy, dt, negativo. E quando você está à direita do zero, ou seja, acima, derivada positiva, elas são crescentes, dy, dt maior do que zero. Então, essa figurinha é de ponto de equilíbrio instável. Pronto, então a gente já finaliza a letra B dessa maneira, né? Não, a letra A. Porque a letra B, ele simplesmente faz pedir. Determine como varia o crescimento das soluções com y, né? Então, aqui agora você tem o seguinte, né? Como dy dt é maior do que zero para y. Onde é que ela é maior do que zero, a derivada? Para y menor que menos 1 ou y maior do que zero. Então, você conclui que então, as soluções y de t, todas as soluções y de t, são crescentes, certo? Crescentes abaixo de y de t igual a menos 1, né? Abaixo. São crescentes abaixo de y de t igual a menos 1 e acima de y de t igual a zero. Elas são crescentes. E como dy dt é menor do que zero para o y entre menos 1 e 0, então as soluções y de t vão ser o quê? Decrescentes, né? Decrescentes entre as soluções y de t igual a menos 1 e y de t igual a 0, que são as soluções de equilíbrio, né? É isso. E na letra C, determine para quais valores de y as soluções têm pontos de inflexão. Então, agora, na letra C, você vai calcular a derivada, né? Então, a derivada disso aqui, ó. Então, vamos lá. Você tem d2y dt2, que é a derivada segunda. d dt
de dy dt. Isso aqui vai dar o quê? d dt de y mais y quadrado. A derivada disso aqui dá justamente 1 mais 2y. 1 mais 2y. Só que a derivada da interna, não é? Derivada da interna, aqui é y a interna, né? É como se você derivasse essa, dá 1, e derivasse essa, desse 2y. Mas quando tu derivasse essa e dá 1, a derivada da interna é dy dt. E dessa também. Aí quando tu colocar dy dt em evidência, né? Aí ele aparece aqui assim. Porque o certo é desse jeito, ó. Derivada de y é 1 vezes a derivada da interna, quando você deriva essa. E quando você deriva essa, é 2y vezes a derivada da interna. Então o jeito certo é assim, né? Aí fica 1 mais 2y e dy dt você coloca em evidência. Então é isso que a gente está fazendo aqui. Isso aqui fica 1 mais 2y e dy dt é y mais y quadrado. Só que y mais y quadrado igual a 0 nos leva para y igual a 0 e y igual a menos 1. E essa daqui igual a 0 nos leva para y igual a 1 meio. Então quando você igualar isso aqui a 0, você vai ter y igual a 1 meio, você vai ter y igual a 0 e você vai ter y igual a menos 1. Esses são os pontos. Eita, escrevi tudo errado aqui, né? Pontos de inflexão. Esses vão ser os pontos de inflexão, né? Só corrigindo aqui, né, gente? 1 mais 2y igual a 0 é menos, né? Menos 1 meio aqui. Correção, né? Ora, então aqui na letra D vamos fazer o gráfico de diversas soluções. Então vamos começar com as soluções de equilíbrio y igual a menos 1, que era, vamos dizer aqui, né? Assim, ó. Y de t igual a menos 1. Aqui em cima mesmo, né, do eixo t, ó, você tinha y de t igual a 0. E em menos 1 meio, ponto de inflexão, né? Tá, menos 1 meio aqui. Ele não é solução, por isso eu coloco ele tracejado assim. Apesar que esse também é ponto de inflexão e esse também, né? Mas vamos lá. Y de t igual a menos 1, aqui, ó. A gente viu que ele era estável. E como ele também é ponto de inflexão, quer dizer que você tem aqui uma concavidade voltada para baixo, ó. Aqui. Aqui, ó. Eita, aqui é assim, concavidade voltada para baixo, né? Quando passa por y igual a menos 1, a concavidade fica para cima. E ela vem para cima até tocar em menos 1 meio. Menos 1 meio é ponto de inflexão, tocou aqui, aí muda. Assim, né? Ó, tocou na linha tracejada, muda a concavidade. E aqui, quando o t é grande, mais infinito, confirmando a estabilidade desse ponto de equilíbrio, né? Tá mais uma assim, ó. Ela vem, tocou na linha tracejada, muda a concavidade. Y igual a 0 é ponto instável. Então você já está vendo aqui as curvas se afastando assim, né? Concavidade aqui voltada para baixo, ó, nessa faixa. Então aqui tem que ser voltada para cima, porque ele também é ponto de inflexão. E se afasta, né? Porque ele é instável. Então, quando o t é grande, as soluções se afastam de y igual a 0, né? Então aí o gráfico de diversas soluções. Assim, eu vou tentar fazer aqui do lado esse gráfico, né? Vamos tentar ver ele aqui, ó. A minha linha aqui ficou bem torta, né? Não tem nada não, vamos lá. Aqui é o y. Certo? Aqui para vocês enxergarem aí o y aqui, né? Aí vamos começar com menos 2, ó.
Eu vou botar aqui menos 2. Essa curva, veja, quando você está com valores de y menores do que menos 2, nisso aqui, ó, porque isso aqui é a tua f. Isso aqui é a tua f de y, né? Então, quando você tem menos 2, vamos lá, vamos botar os outros, né? Menos 2, aí tem menos 1, você tem o 0, e depois vai ter somente o 2 aqui, ó. Aqui está o que seria f de y, que é a derivada de y em relação a t, né? E aí, quando você está à esquerda de menos 2, então pensa, valores como menos 3, por exemplo. Então, se tu está aqui à esquerda, né, de menos 2, isso aqui é positivo, ó. Isso aqui é positivo. Né? E aqui, se você está com valores, pensa num valor menor que menos 2, menos 3, né? Então, se tu colocar menos 3 aqui, ó, fica menos 3 ao quadrado, que é 9, menos 3 também é positivo. Então, você tem uma curva assim, né? Aqui. Você tem esse comportamento. Quando você passa do menos 2, coloca valores entre menos 2 e menos 1. Por exemplo, um valor aqui entre esses dois é quanto? Vamos botar menos 1,5 ou menos 3 meios, né? Então, como é que fica aqui? Se você colocasse menos 1,5 aqui, então o sinal disso agora passa a ser negativo, né? Isso aqui passa a ser negativo. Quer dizer que aqui tua curvazinha vai descer, ó. Ela vai descer aqui. Não, mas tem que ver esse, né? Espera aí. Mas aqui vai dar a mesma coisa, né? Se você colocar menos 1 meio, menos 3 meios ao quadrado, e aqui colocar o menos 3 meios, né? Então, isso aqui fica positivo. Fica positivo. Aí menos por mais dá menos. Então, tua curva realmente vai descer para cá. Se você está agora aqui, você já sabe que a curva vem assim, né? O que acontece agora quando tu está à direita de menos 1? Bota menos 1 meio aqui. Aqui eu botei menos 3 meios para analisar. Aqui que você coloca menos 1 meio, ó. Então analisa aqui. Se você colocar menos 1 meio aqui, fica negativo. E se você colocar menos 1 meio aqui, atenção, menos 1 meio vai ficar 1/4. 1/4 menos 1 meio. Passa a ser negativo, viu? Então, desse lado de cá, a coisa é positiva. Então, se ela era negativa aqui, aqui tem que ser positiva. Agora, o que acontece quando você passa do zero, né? Aqui ela é positiva, toda positiva. Agora, coloque 1. Seria um valor que está à direita do zero, 1. Se você colocar 1, aqui fica negativo, né? E se você colocar 1 aqui, fica positivo. Então, menos por mais dá menos. Então, quando você passar pelo zero, a curva tem que descer. Obviamente, eu não sei a amplitude dessa curva, né? Até onde ela desce, até onde ela sobe. É só para a gente ter uma ideia de comportamento mesmo. Você vê que aqui ela é negativa. Agora, quando passar pelo 2, eita, bota aqui um 3, ó. 3 quadrado dá 9 menos 4, dá positivo, né? E aqui é que dá positivo mesmo, se tu botar um 3. Então, quando passar pelo 2, ela passa a ser positiva. Então, vai passar pelo 2, ela vai ter que subir. Quer dizer que a tua derivada ela é positiva aqui, e aqui ela é, ó, negativa. Então, isso é só uma ideia do que seria o gráfico da função, né? Dessa função aqui, f de y em relação a y. Agora vamos ver quem é estável e quem é instável. Então temos isso aqui, né? Que são os pontos de equilíbrio. Temos mais o que, né? Vamos botar aqui, vamos começar com y igual a menos 2. Aí você pode botar aqui, né?
y igual a menos 2. Quando você está por baixo, derivada positiva. Derivada positiva, funções crescentes. Ó. Passou do menos 2, derivada negativa, funções decrescentes. Então, esse daqui é estável, né? Esse é estável. Vamos ver o outro. O próximo é y igual a menos 1. Certo? Então, aqui eu vou botar assim, né? Y' ficou positiva aqui, y' ficou negativa aqui, não foi? Já quando você está aqui no y igual a menos 1, então vamos lá, abaixo de menos 1, derivada negativa, decrescente, é assim, né? Y' negativa, e quando você passou por menos 1, ela passou a ser positiva, né? Então esse aqui é instável. Esse é instável, né? Vamos lá, deixa eu subir um pouco aqui a minha folha, né? Vamos ver o próximo. O próximo é y igual a 0. Y igual a 0. À direita, à esquerda, né? Ou seja, por baixo de y igual a 0, derivada positiva, crescente. Derivada positiva. Passou pelo 0, ela começa a ser negativa, né? A derivada. Então, y' menor do que 0. Y igual a 0 é estável. E finalmente, quando você tem y igual a 2, a y igual a 2, né? Y igual a 2 aqui. Por baixo, derivada negativa, função decrescente, né? Positiva, à direita, crescente. Y' maior que 0, y' menor do que 0. Opa, então você tem aqui que y igual a 2 é instável. Olha que coisa, né? Assim, na letra B, fica tranquilo, né? Você vai ter o seguinte, y de t soluções, né? Crescentes. Ou soluções crescentes y de t, né? Era melhor escrever ao contrário, mas tudo bem, já escrevi assim. Y de t soluções crescentes para y. É só olhar para cá, ó. Solução crescente, então y menor que menos 2. Y entre menos 1 e 0. Aqui, ó. Entre menos 1 e 0. E y maior do que 2. Nesses intervalos, você vai ter soluções crescentes. Sem escrever muito por motivos óbvios, a derivada é positiva aí, né? E y de t soluções decrescentes para y aqui, ó, entre menos 2 e menos 1. Entre menos 2 e menos 1 e 0 menor do que y menor do que 2 para o y aqui. Então você tem esse tipo de comportamento. Vamos ver agora a questão dos pontos de inflexão. Agora, gente, assim, estamos aqui na 3, né? Para a gente ver a letra C e a letra D para essa 3, fica inviável. Vou riscar aqui. Não vamos fazer esses itens aqui para essa 3. Por que fica inviável? Para fazer na mão, né? A não ser que você use um software, aí vai ficar mais fácil. Mas aqui não é mais viável, porque quando você for derivar aqui, calcular a derivada segunda, e você for derivar isso daqui, vai aparecer um polinômio do terceiro grau, que pode ter raízes não evidentes, né? Então, só para você ter noção do que eu estou falando, eu vou mostrar aqui. Eu estava fazendo aqui do lado, só por curiosidade, para ver o polinômio que aparece. Deixa eu mostrar a vocês aqui, ó. Olha aqui, a derivada segunda, o que é que é? Então, quando você calcula a derivada segunda dessa função aqui, aparece isso, ó. Isso é um polinômio do terceiro grau, ó. 2y ao cubo aqui, mais 2y quadrado, tá vendo? Aqui fica, ó, mais 2y ao cubo, mais y quadrado,
menos 8y, menos 4, y'. Aí fica complicado isso daqui, né? Fica complicado você querer, como é, achar os zeros desse polinômio. Então não dá para a gente ir adiante aqui no braço, só se a gente fosse usar realmente um software. E lembrando que eu nem falei em substituir aqui y', né? Y' não é isso? Quer dizer, tu tem esse de grau 3 aí multiplicado ainda por y² menos 4, y² mais y. Olha só. Quer dizer que não é os zeros disso, é isso multiplicado por isso. Cara, aí fica muito complicado o negócio, né? Não dá mesmo. E agora, para finalizar, o número 4, né? dy dt igual a exponencial de y menos 1, y mais 4. Então, na letra A, nós temos o seguinte. Então, você começa com os zeros, né? É elevado a y menos 1, y mais 4 igual a 0. Isso implica e elevado a y menos 1 igual a 0, ou seja, e elevado a y igual a 1. Quando é que e elevado a y dá 1? É quando y for 0, né? Y igual a 0. Ou então você tem y mais 4 igual a 0, que implica y igual a menos 4. Então, essas duas aqui, né? Temos isso, que são as soluções, ou os pontos, né? Que são os pontos de equilíbrio. Então vamos lá, né? Pontos de equilíbrio. Classifique cada um. Vamos esboçar o gráfico. Aí vou botar aqui do lado, né? Deixa eu ver, eu tenho 0 e menos 4, né? Então vamos fazer um gráfico assim, ó. Certo? Aqui é o y. E aqui f de y igual a y', né? Que é justamente isso daqui. Muito bem, então você tem menos 4 aqui, ó. Menos 4. Vamos pegar valores menores do que menos 4 nessa equação, só para a gente ter uma ideia, não é o gráfico exatamente. A gente tem que entrar em mais detalhes aí no traçado de gráficos, né? Aplicação da derivada, e eu não estou muito interessado nisso aqui não. Bom, se você botar menos 5 aqui, aí tu vai ficar com exponencial de menos 5. Aí lembra da função exponencial, né? Lembra da função exponencial. A função exponencial, ela é assim. Então aqui está y igual a exponencial de x. Se você botar menos 5 aqui, por exemplo, né? Ó, vamos dizer que eu estou com menos 5. Então eu estou abaixo de 1, né? Eu estou com um valor que é menor do que 1. Se você botar menos 5 aqui, isso é menor do que 1. Então esse carinha daqui, não é? Um número, deixa eu ver, abaixo de 1, isso dá negativo, né? Isso dá negativo. Por exemplo, se você tiver um meio aqui, um número abaixo de 1, então 1 meio menos 1 dá negativo. Mas se você colocar aqui menos 5 aqui, aí fica menos 5 mais 4, dá negativo. Então essa curva ela é positiva aqui. Agora quando você passa, né, você só tem esse e esse para analisar. Pegue um valor maior agora, pegue menos 1. Se você colocar menos 1 aqui, ainda é um número negativo, né? Isso aqui ainda está abaixo de 1. Lembre do gráfico da exponencial. Lembre do gráfico da exponencial. Qualquer valor negativo que você colocar, ela fica abaixo de 1, a exponencial. Se você botar, por exemplo, menos 1 aqui, continua abaixo de 1. Continua negativo. Agora, se você botar aqui um número maior que menos 4, por exemplo, menos 1, isso aqui fica positivo. Então, menos por mais dá menos, né? Então, a derivada
aqui ela é negativa. Agora, quando você pega a direita do zero, a exponencial passa a ser maior do que 1. Então, exponencial maior que 1. A direita do zero. Tá vendo? A direita do zero, a exponencial é maior do que 1. Então, esse número aqui, exponencial menos 1, passa a ser positivo. Você pegar, por exemplo, 2 aqui. Exponencial de 2 menos 1. A exponencial de 2 é maior que 1. Então, isso aqui é positivo. E se tu pegar um número aqui maior do que 0, aí é que é positivo mesmo. Então, é isso aqui. É uma curva assim. Mais e menos, né? Não exatamente isso, mas só para a gente ter uma ideia, né? Então, esboce o gráfico, é só um esboço mesmo, né? Determine os pontos de equilíbrio e classifique cada um dos pontos de equilíbrio como assintoticamente estável ou instável. Pronto. Então, vamos colocar, por exemplo, y igual a menos 4. Então, é aquela velha análise, né? Você colocar aqui y igual a menos 4. Quando você está à esquerda, ou seja, abaixo, derivada positiva. Derivada positiva, função crescente. Né? Derivada negativa, quando você está à direita, ou seja, acima de menos 4, função decrescente. Então, esse aqui é estável. E o outro, né, y igual a 0, acontece exatamente o contrário, né? Quando você está abaixo, a derivada é negativa, ou seja, decrescente, e crescente quando você está acima, né? Y' aqui era, como é, positiva, aqui y' negativa, né? Aqui y' positiva, y' aqui negativa. Então, y igual a 0 é instável. Certo? E como varia o crescimento das soluções? A letra B. Aí aqui ficou tranquilo, né? As soluções y de t são crescentes em y é menor do que menos 4, ó, e y maior do que 0. E são decrescentes em 0, não 0 não, né? Menos 4 menor do que y menor do que 0. Pronto. Só isso.